Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo abençoado por Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus ela esteja conosco nesta manhã, nesta semana, durante todo este dia. Que as bênçãos do Senhor, elas que enriquecem, não acrescentam dores, esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E nesta manhã abençoada de segunda-feira, que o Senhor venha nos trazer a paz, a sabedoria e a força. E em gratidão ao Senhor pela noite e pelo sono, por este novo amanhecer, essa nova oportunidade que o Senhor ele nos traz para juntos meditarmos na palavra do Senhor, o nosso pãozinho diário que está no livro de 2 Samuel, o capítulo é o 15 e os versículos 13, 14 e depois o 23 ao 25, que vai nos falar acerca da fuga de Davi. Aleluia! Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos esquecer diante de Absalão, né? Não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse dele, nos alcance, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio da espada. Então Davi disse a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai, o Eteu, é o 23. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo, também o rei. Passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho no deserto. Eis que também Zadoqueu ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de passar da cidade. Então disse o rei Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça aos olhos do Senhor, ele tornará a trazer lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Louvado seja Deus. Mais uma vez, Davi fugindo, para não morrer. Ele estava com medo aqui, de Absalão, fugindo de Absalão com a tropa dele, e ele achou por bem fugir para não morrer a fio da espada. E o que nos traz nesta manhã, nos traz de lição essa palavra? Que há momentos que nós temos que enfrentar, e há momentos que nós temos que recuar, porque tudo tem um tempo, tudo tem o seu tempo. Às vezes, por causa de um erro que nós cometemos, esse erro vai nos trazer grandes consequências no futuro. Até por algo que às vezes nós falamos. E a gente às vezes temos que reconhecer que é hora de recuar. Reconhecer que não é hora de enfrentar a luta com a carne, com a força do braço. Às vezes é preciso pedir a misericórdia do Senhor. E nós temos diante dessa lição que Davi ao tempo todo ele fugia. Os salmos de Davi é o tempo todo Davi pedindo a misericórdia de Deus. Ele nunca, dificilmente ele queria enfrentar. Às vezes ele fugia para evitar os danos, porque ele já tinha errado tanto.
ele já tinha pecado tanto. Ele já tinha feito tanto gosto da carne dele, que agora ele estava sofrendo as consequências e às vezes fugindo. E teve momento que ele falou, né? Aqui no versículo 26. Se porém disser assim, não tenho prazer em ti, eis que aqui faça em mim como prazer parecer bem aos seus olhos. Ele estava falando sobre Deus, né? Se Deus tiver prazer em mim, ele quis dizer, né? Que ele vai achar graça em mim e vai me trazer de volta a arca, que a arca era a presença. Teve um momento que Absalão arrancou ali de Davi a presença. Ele levou a arca e quando tirava a arca, tirava a presença. E o que o Espírito Santo me traz agora, como, né, uma revelação que me trouxe fresquinha. Às vezes tem pessoas usadas pelo inimigo mesmo, que declara inimigos, e às vezes inimigos que você nem pensa que é. E o maior inimigo declarado é aquele que está sorrindo com você, até dizendo que está torcendo por você. Mas no interior dele, ele não está te desejando bem. Ele está torcendo para você cair numa ruína. E Absalão é esse tipo de pessoa. Ele arrancou ali, daquela cidade, a presença. Que ele tirou a arca. E ali Davi temeu. Porque quando nós... Às vezes tem pessoas que nos cutucam. Ela causa um dano para você entrar na carne. E aí quando a pessoa percebe, já caiu no erro, já falou o que não era para falar, já fez o que não era para fazer, e agora aí vem o arrependimento. Por isso nós temos que andar com essa presença. E Davi, ele percebeu que ele não poderia encarar, porque ele se sentiu vazio, ele se sentiu desprovido sem a presença. Aleluia! E tem momentos que quando nós sentimos que estamos sem a presença, às vezes é preciso se calar, é preciso recuar para não morrer. Às vezes é uma morte não física, mas espiritual. Tem momentos que morremos espiritualmente por causa de pessoas que estão ao nosso redor causando uma morte espiritual. Mas nesta manhã eu venho aqui diante desta palavra, diante dessas câmeras, pedir que Deus ele tenha misericórdia de nós, que ele não retire de nós o Espírito Santo, que ele envie a presença dele sobre nós, para que a gente venha ter forças para caminhar. Deus ele sempre dá. Elias, quando estava escondido na caverna, Deus mandou um corvo alimentar ele. Deus ele não deixou, ele não deixa os servos dele caídos. Aleluia. Por isso que Deus disse que Davi foi um homem segundo o coração dele. Porque Davi, mesmo errôneo, mesmo sendo cheio de defeitos, mesmo fazendo tantas coisas que não agradavam aos olhos de Deus, ele se quebrantava diante de Deus. Quando ele se sentia desprovido ali da presença de Deus, ele preferia fugir. Aleluia. Como ele falou com aqueles homens, vamos fugir. E ele correu, ele fugiu, né? A fuga de Davi. E ali quando veio o mensageiro dizendo, né? O coração de cada um em Israel segue Absalão. Estava todos a favor de Absalão. Aí Davi disse, vamos fugir, porque a tropa é grande. Senão nós vamos morrer ao fio da espada. Se, né, Deus achar graça em mim, ele manda de volta a arca, né? E Deus, ele sempre acha graça naqueles que reconhecem a fraqueza, reconhecem os seus erros. Nós, às vezes, temos que reconhecer que nós erramos, reconhecer que somos frágeis, que somos vasos de barro. E às vezes caímos na mão do oleiro e ele quer nos moldar. Louvado seja Deus.
Nós temos uma ilustração, uma história hoje que nos diz Morro Acima, que conta a história de uma moça chamada Cristina, né? E aqui como está no versículo 26, que faça comigo o que lhe parecer melhor. Que Deus venha fazer o que for melhor para nós. Cristina Rossetti, poetisa e autora de textos devocionais, descobriu que nada lhe vinha facilmente. Ela sofreu de depressão e várias outras doenças ao longo da vida e suportou 3 noivados rompidos. Mais tarde, morreu de câncer. Olha só que história, que moça sofrida. E Davi surgiu como um guerreiro triunfante na consciência nacional de Israel. No entanto, ao longo da sua vida, ele enfrentou dificuldades no fim de seu reinado. Seu próprio filho, o seu conselheiro de confiança e grande parte do país voltou-se contra ele. Nessa condição, Davi levou os sacerdotes Abiatar e Zadok a arca sagrada de Deus com ele e fugiu de Jerusalém. Depois de Abiatar ofereceu sacrifício a Deus, Davi disse aos sacerdotes: leve a arca de Davi de volta para a cidade. Se for da vontade do Senhor, ele me trará de volta para ver novamente a arca e o santuário. Apesar das incertezas, Davi disse: se ele não se agradar mais de mim, que faça comigo o que lhe parecer melhor. Ele sabia que podia confiar em Deus. Cristina Rossetti também confiava em Deus e sua vida terminou em esperança. A estrada pode realmente acabar morro acima, mas leva ao nosso Pai Celestial, que espera por nós de braços abertos. Então, apesar das dificuldades, mesmo enfrentando alguma barreira, às vezes estamos na condição de Davi ou dessa moça, a Cristina Rossetti, que sofreu tanto, mas ela tinha esperança em Deus. Nós podemos passar o que for aqui nessa terra, mas a nossa esperança tem que estar no grande eu sou. Ele que tem um lugar preparado para nós, aonde lá não vai haver mais dor, nem tristeza, nem choro. Aleluia. A vida tem sido difícil para você? Você quer confiar em Deus em meio ao percurso da jornada? Não tem sido fácil, mas confiar em Deus é a melhor forma, o melhor resultado. Oremos. Deus soberano, às vezes a vida é tão difícil, mas confio e espero em Ti para fazer o que é certo. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um, abençoe o seu dia, a sua semana e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.